1986, se eu não me engano, eu tinha ido num campeonato no Clube Banespa. Que o André Passoni competiu, que era o dono da academia, foi vice-campeão, o Toninho ganhou dele. E eu lembro desse campeonato lá, que eu fui ver um monte de cara na época. Aí eu fui até o Banespa para ver se eles alugariam o lugar de novo, que era um salão de festas grande, a gente montava o palco. Sim. E eu acreditei que daria para fazer lá. E até que deu. Foi lá que eu bati o recorde. Eu tenho um recorde mundial de campeonato estreantes. 485 atletas estreantes num campeonato. Eu tava lá. 485 atletas. Eu cheguei... Sem dobras. Sem dobras. 485 atletas competindo. Recorde mundial. Cheguei 8 da manhã lá, fui embora quase meia-noite. Nossa. Irmão, você não tá entendendo, mano. Não, eu tive que fazer, eu já fui preparado que eu sabia que ia ter muita gente, mas não sabia que ia ter tanta. Tinha gente. 3.000 pessoas assistiram um campeonato em 2 dias. Na época, na minha categoria, que era dos mens... Na minha, tinha 40 atletas. Na minha. Que ano que era isso? Nós 2014. Tinham 1.000 cadeiras para as pessoas sentar para assistir. 1.000 cadeiras. Eu aluguei 1.000 cadeiras para colocar lá dentro do salão. Nós colocamos televisões assim, mais perto do quem ficou longe do palco. Sim. Então nós colocamos umas TVs para as pessoas conseguirem ver detalhes, né? Então tinha uma câmera filmando o palco o tempo inteiro e tinha uma câmera e uma televisão com essa imagem no backstage. Eu lembro. Porque nós fizemos um backstage separado que eu mandei colocar de lona. Coloquei banheiro químico, coloquei um telhado todo de lona grande só para fazer o backstage, fora do salão. Então eu entrava por uma escada que ficava do lado. E do outro lado era o campo de futebol do clube. Meu, só ali tinham 400 metros de cobertura. E assim, horário, na época, só mulher lá. Acabou, tal, não sei o quê. Aí entre os homens. Não entrava homem enquanto tinha porque... junto no backstage. Não ficava, mas nem a pau. Era bem organizado. Então, assim... Eu tenho umas fotos desse dia incríveis, assim. Eu tô eu e o Júlio Balestrin. Sim. E atrás da gente tem pelo menos uns 100 Messi Zik. Caraca. Todos juntos no backstage, assim. Então, esse campeonato estreante lá foram 485 atletas competindo. E no mesmo ano eu fiz lá o Paulista. Foram 517. Esse ano aí foi o que o Rafa levou tudo. Rafa 2016. Foi que ele estreou 2014, ele estreou também. Não, 2014 eu tava competindo. Não, foi 2014. Não foi, cara. Foi 2014. Esse foi 2015. O do Rafa 2014 nós fizemos na Unip. O Rafa foi 2016. Não. Foi Cara, no mesmo ano. 2014 o campeão brasileiro foi o Alex dos Anjos. Eu tava competindo. Não. Tô falando nesse campeonato. Nesse campeonato foi o que o Rafa foi. Nesse campeonato aí do Banespa, ele ganhou. Onde ele subiu, ele ganhou. Ele ganhou todos. Mas não o brasileiro. Não, o brasileiro não foi lá. Não, o brasileiro não ali foi o estreantes, ele ganhou. Foi no Paulista, ele ganhou. Nem lembro se tinha um overall ali na época. O brasileiro que eu fiz em São Paulo foi no Butantã. Acho que esse ano, então, ele não foi pro brasileiro. É que eu fiz a primeira fase. Eu acho que a primeira fase foi porque, ele ganhou também. 2014 eu tava competindo. Foi o ano que eu fui pra FBB. Eu era da NABDA e eu fui pra FBB. Sim. Lá no Paraná que estava crescendo muito também. Quem era o presidente era o Regis. Isso, nós fizemos um brasileiro em Foz do Iguaçu. Isso, eu tava lá. O campeão foi o Caverna, né? Campeão acho que geral. sim, Foi 2015 ou do Banespa? Do Banespa foi 2015. Foi 2015. Porque depois, 2016, eu fiz lá no Senforp. Porque eu fui para um lugar maior ainda. Eu tinha que achar lugares... 2015, porque teve... Cara, eu lembro que eu fui lá pra... Nossa, mano. Teve uma Copa nesse ano aí também, que foi num outro teatro, não foi no Banespa. Que foi antes do Estreantes e do Paulista. Foi no Elis Regina, eu fiz uma Copa no Elis Regina. Mano, meu primeiro campeonato foi esse aí. Foi no Elis Regina 2015. Que eu fiz um campeonato lá, eu fiz 2 campeonatos lá. Eu fiz esse pra homenagear os old schools e todo mundo que competiu lá, inclusive eu. Porque o Gênio sempre fazia os campeonatos lá. Então eu fui pro Elis Regina para fazer uma homenagem ao passado. Foi. E tanto que todo mundo que competiu lá, pelo menos uma vez na vida e estava presente, eu chamei para ir no palco e nós tiramos uma foto. Todo mundo em cima do palco que competiu lá uma vez. Mano, até o Enzo tava junto. Esse campeonato aí, esse primeiro campeonato, foi um campeonato que eu fiz, assim, primeiro para depois ir pro Estreio Paulista. O Júlio tava em Campinas. Falei, pô, Júlio, não sei o que. Ele falou assim, não, eu vou te pintar.
Falei, beleza. Não, eu não vou. Você vai ter que... Mano, o Júlio me fez ir pra Campinas de carro. Mano, depletado, caramba, pra ele me pintar, pra ele olhar. Beleza, pode competir, fez eu voltar. Voltar pra São Paulo, olha que doideira. Foi até lá, olha que doideira. Levou uma pintada do Júlio e voltou. Só que assim... Ai, o pai tá engraçadinho, hein? ai. Só que aí, mano, se liga. Você sabe como o Júlio nessa época era bom de horário. Muito exigente, muito Cara, perfeccionista. Pá, olhou. Não, detalhe, ele falou assim, ó, é 9 horas aqui no hotel. Mano, eu cheguei 9 horas, ele foi me atender às 11h30. Imagina a minha alegria. Você tá ligado, né, naquela alegria. Aí eu voltei, quando eu voltei pra São Paulo, cara, isso aí já era 3 e pouco da manhã. Ele fez eu tomar diurético, comer um McDonald's, não sei o que, e mandar vídeo pra ele. Fotos, essas coisas assim. Na época, mano, celular limitado era um ou outro. 6 e pouco da manhã mandando vídeo, mano. Eu fui virado pra esse campeonato. E tava cheio esse campeonato também. Então, assim, esse era o meu maior problema. Quanto mais eu fazia num campeonato pra ele ficar bom, mais atleta aparecia no outro campeonato. Então, eu tinha que ir buscando cada vez lugares maiores para poder atender todos os atletas, né? E, eu fiz visita técnica em um monte de lugares, em centenas de lugares em São Paulo. E aí, quando assim, o teatro era bom, mas não tinha como fazer um backstage bom. Sim. Então, tinha muitos problemas para você achar um lugar legal, né? Então, eu lembro que depois... O Banespa deu certo. O Banespa deu tudo certo. Tinha espaço, acomodava bem o público. Eu tinha uma área de exposição. Então, um salão era exposição no fundo, né? Que tinha os banheiros. Era entre o salão da inscrição e o salão do campeonato. Então, no fundo, eu tinha um outro salão onde eu coloquei todos os patrocinadores, expositores, né? Tinha a lanchonete e tinha também um restaurante em cima para você comer à vontade, pagar um preço. Eu fiz uma parceria com os caras em cima. Mano, eu lembro que, nesse campeonato, vendia tudo. Esse campeonato tinha tudo. Então não era só o campeonato. Então deu muito certo lá. Por que eu não fiz lá no ano seguinte? Porque eu tinha pago, esse ano que eu fiz os 2 eventos, os 3 dias, sexta, sábado e domingo, que eu fazia apesar de inscrição lá também, eu tinha pago R$19 mil de aluguel. Quando eu fui no ano seguinte lá para fazer lá, eles me cobraram 45 mil. Ai, que não inflacionado. Aí não dava. Eu falei, 45 mil, eu vou alugar um lugar melhor. É que os caras viram que deu certo, né, mano? E o outro, o cara do restaurante queria morrer, porque ele nunca ganhou tanto dinheiro na vida dele em 15 anos de clube lá. Porque acabou a comida dele. A comida era boa, acabou. Não tinha comida nem refrigerante. O Alex, que tinha a lanchonete dentro do campeonato, também vendia açaí e esgotava. Então, assim, o público tinha tudo que precisava no evento. Sim. Aí eu fui para o Senforp, aqui em São Bernardo, que era maravilhoso o lugar. Eu tinha 1.800 lugares sentados, como teatro. O palco tinha 20 metros a mais do que costumava ter os outros. Então, dava para perfilar todos os atletas, um do lado do outro, mesmo a categoria cheia, apesar que teve a categoria que tinha 60 atletas, então teve 3 linhas. Ou seja, o lugar era maravilhoso, só que nós demos um azar gigantesco que bateu um frio na época. Um frio fora do normal, 6, 7 graus, e todo mundo ficou congelando lá. Então o backstage era embaixo do teatro e ele não tinha parede, era um vão livre. E então os atletas de sunga, de biquíni, começaram a passar muito frio lá embaixo. Eu de paletó e gravata estava com frio. Mas o teatro era maravilhoso, gigantesco, sobrou lugar. O estacionamento, o único problema de lá é que não tinha fácil acesso, então só conseguiu ir lá quem estava de carro. Não tem fácil acesso de ônibus e muito menos metrô. Então muita gente não conseguiu ir lá assistir o campeonato porque não tinha acesso. Ao contrário do Banespa e ao contrário da Unip, que a Banespa do lado da Avenida Santo Amaro, acesso fácil, perto de tudo, então muita gente foi. E também a Unip do lado do Metrô Paraíso, todo mundo foi. Agora lá, muita gente não conseguiu ir. Mas tivemos muitos atletas, mais de 450 atletas competindo lá, e eles passaram frio no estreantes. Aí o que eu fiz? Como eu já tinha reservado para fazer o campeonato também paulista lá, eu tinha pago 56 mil por cada evento, os 3 dias. Então foi um pouco mais que o Banespa, mas tinha um espaço maravilhoso. Tanto que os expositores ficaram
na antessala, que era gigantesca, então puderam montar estandes grandes. Então, na época, as empresas aproveitaram e fizeram seus estandes como queriam, porque espaço não faltava. Então, também tinha lanchonete e restaurante lá no fundo, no piso térreo. Eu fiz também, ao mesmo tempo, tinha os cursos, eu coloquei nesse campeonato cursos também. Então, as pessoas que queriam fazer os cursos, eu aluguei sala, então estava tendo curso lá ao mesmo tempo do campeonato. Então o cara foi fazer o curso durava tipo 4 horas e o cara ainda assistiu o campeonato. Então foi um evento gigantesco também. Pinuca. Aí já no Paulista, o que eu fiz? Mandei fechar a lateral com tecido do backstage inteiro, cara. Gastei 7 mil reais só de tecido. Aí os caras prenderam o tecido todo na volta pro vento não bater. Então no Paulista teve menos frio. Ainda coloquei um negócio daqueles fogareiros para gerar calor, para diminuir o frio no Paulista, porque o Paulista foi depois, estava mais frio ainda.